De tudo que nós falamos também, uma coisa assim fica muito clara. O que fica claro, Fran? Porque fica claro que nem a adoração, nem a guerra que a gente está falando de vencer, né? Nem amor, que a gente falou bastante sobre o amor, nem a libertação que a gente falou, tudo que a gente falou até aqui se alcança de verdade, de fato, se nós perdermos o nosso alvo. E qual é o nosso alvo? Qual é o único objetivo de verdade da nossa fé? É nós alcançarmos a semelhança de Jesus. Eu quero explicar isso para vocês. Olha, a hora, o dia que alguém deixa de querer se parecer com Jesus, acabou. Tem uma mensagem que eu ministrei no Rio de Janeiro, eu acho que numa volta aqui de Pôr da Folha, por conta de uma pergunta de Gilton, aqui batendo papo, aqui, Gilton faz as coisas que nascem aqui em Pôr da Folha. E Gilton aqui num bate-papo aqui, Gilton está assim, alarmado, admirado de ver quantas pessoas estavam frias espiritualmente. Esse cara foi com uma frieza espiritual, tomando conta de vários discípulos, várias comunidades. Junto, e nós começamos a conversar sobre esse assunto. E daí, aí sim, eu falei com o Juto de algo que eu tinha mencionado aqui, e depois, quando eu voltei, ministrei outra palavra. Falei do fogo, que eu comecei com o Juto, mas também falei, Juto, aqui durante o TM, eu compartilhei um assunto com os irmãos, quem estava falando da essência da missão, né? Aí eu estava explicando que quando alguém deixa de querer se parecer com Jesus, de crer que é possível ser semelhante a Jesus, acabou, tua vida espiritual babou. Nada do que você propõe se alcança. Nem uma adoração genuína, nem uma luta, uma vitória espiritual intensa, nada, absolutamente nada. Você não alcança libertação, cura, porque tudo passa por essa conformação com o caráter de Jesus. Não existe discipulado, até falei isso lá para os irmãos no Rio, depois falei aqui também. Não existe discipulado verdadeiro quando alguém não quer se parecer com Jesus. Que discipulado que vai existir? Se o discipulado é crescer, amadurecer e ser mais parecido com Jesus. Se tem alguém que nem crê que isso é possível, não é possível, isso não é possível, cara, eu vou ser sempre eu. Se você é discípula daquela Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Você sempre assim, Gabriela, até para desafinar, sempre Gabriela. Se você acha que tem que ser assim, desse jeito, não tem discipulado, não tem adoração, não tem libertação, não tem, amados. Por quê? Porque tudo passa por aí e também não tem vitória sobre o nosso inimigo. Não tem. Como eu falei, como você vai vencer o diabo se você sustenta ainda teu orgulho, se você não quer ser manso e humilde igual Jesus? Jesus é que venceu o Satanás, esmagou a cabeça da serpente. Diz que nós somos mais do que vencedores por causa de Jesus, amém? Mas agora ele nos comissionou uma guerra. Ele falou, agora é com vocês vão bater nesse bicho. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Mas o Senhor não abandonou a gente sozinho, não deu uma tarefa, falou, vai e se vira. Não, Ele está conosco. Mas Deus, para estar conosco integralmente e tal, nós precisamos estar com Ele, humildemente, experimentando tudo que o Senhor tem para nós. Quantos podem dizer amém? Amém? Então, se você perder Jesus de vista, se você não crê, se você não ama mais a semelhança de Jesus, tua vida parou. Está arriscado até retroceder agora a tua vida espiritual. Por quê? Porque você não almeja mais ser como Cristo. O que faz alguém receber uma correção, o que faz alguém passar pelas provas, o que faz alguém viver os momentos mais difíceis da fé, é justamente o desejo de se parecer com Jesus. Pode ver, na prática. Quem quer se parecer com Jesus, a mala está aberta.
A mala está aberta. Alguém vai ali, pum, fecha a mala, senão a mala da irmã vai voar. Isso. Essa parte tem que cortar, tá, irmão? Você que está editando o vídeo aí. Não é para você não, em casa. Depois o cara, quando for editar, ele vai dizer, pô, senão ninguém vai entender nada, né? Quando tem um cara pregando lá, falando, de repente, a mala está aberta, a mala está... Essa parte da profecia eu não peguei, qual é? Ô, Frank, ainda mais. Quer se parecer com Jesus, a mala está aberta, entra na mala. O negócio está estranho demais. Não dá certo não, né, Predito? Não dá. Mas então, voltando para animar teu coração, eu queria dizer isso para você, que nada, absolutamente nada vai acontecer na tua vida se você desiste de ser semelhante a Jesus. E eu acho que esse destaque é importante dar. O que você acha? O que você acha? Sim ou não? Sim. Então, faz o seguinte, você que está nessa batalha, na luta, você faz o seguinte, os nossos objetivos, eles precisam estar plenamente alinhados com os de Deus. Então, Deus quer me conformar à imagem de Jesus. Olha só, Deus que quer me conformar. Diz que Ele me predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. É Ele que quer. A minha mãe não pensou... E minha mãe me amava, tá, gente? Pensa numa velhinha amorosa. Era minha mãezinha. Mas por mais que minha mãe me amou e me amasse, ela jamais teve um sonho tão nobre para mim. Nunca que minha mãe um dia acordou de manhã e pensou, meu filho precisa ser como Jesus. Ela me viu nobre em outras áreas. Pensou em outras coisas para a minha vida, teve outros desenhos que ela fez para a minha vida, mas nunca ela disse, eu quero meu filho igual a Jesus. Ela não tinha nem como perceber isso. Esse sonho, quem tem, é Deus. Deus é que tem esse objetivo para a minha vida e para a tua vida. Então, se a gente quer chegar lá, a gente precisa, no primeiro momento, alinhar os nossos propósitos, nossos objetivos com Deus. Amém ou não? Por quê, Fran? Porque se a nossa natureza não mudar, se a nossa natureza não morrer, não mudar, nós vamos nos envolver com vários problemas, com várias dificuldades, inclusive problemas que nós tivemos antes da nossa conversão. Sabe aqueles problemas que a gente tem antes da conversão? Que você, puxa vida, como é que esse fantasma voltou? Eu te falo como é que ele volta. Ele volta a partir do momento que você desiste de olhar para Jesus e não tem o mesmo alvo que Deus. Você não está olhando para o mesmo lugar que Deus está olhando. Ele apontou um propósito para você, quer te conformar com Jesus e você quer se conformar com Michael Jackson, sei lá, Neymar Júnior, quer ser parecido com alguém. E ele quer você simplesmente como Jesus. Deixa eu dar uma dica de um livro que eu li há muitos anos. Muitos anos. É um livro de Max Lucado. Max Lucado é um cara muito lido, né, no meio da igreja. Assim. Já até falei um pouco sobre Max Lucado, tem umas coisas que me admiram. Esse livro, vou apelar para a Denise, porque a Denise que sabe os títulos todos ali, mas eu acho que é simplesmente como Jesus. O título é esse. Max Lucado. O título é esse, simplesmente como Jesus, o título do livro. Ele vai dizer que Deus ama você como você é. O subtítulo é esse, ó, Deus ama você como você é, Deus te quer, mas Ele, aí eu não sei qual é a conclusão, Ele da forma que você está, Ele não vai deixar você da forma que você está, porque Ele quer você simplesmente como Jesus. É um livro bom pra caramba. Livrão. Daquele livro que te inspira grandemente. Porque uma coisa é você saber que Deus te ama como você é. Mas outra coisa é você saber que Ele vai se recusar em deixar você como você é. Que legal, né? Ele te ama pra caramba, cara, como você é. Mas Ele simplesmente vai dizer, não, o meu trabalho contigo é transformar você. Então você entra... Quem trabalhou com recruta, Elivaldo, é muito interessante. Porque a gente estava até falando de recruta, como eu vi o 084 ali chegar todo garotão. O recruta chega civil ali, todo civil, é impressionante. O rapaz chega
com a cabeça de civil. E todos enquadrados, não sabe nada. Pensa que sabe tudo, mas não sabe nada. Ele pensa que sabe correr. O primeiro teste que ele dá para os garotos que pensam que sabe correr é correr com eles. Correr, dá logo um teste de inauguração com eles. Os caras pensam que sabem correr, então vamos embora. Vamos correr, né? Sabe aqueles caras todos embestados. Daqui a pouco está tudo com a língua desse tamanho para fora, morrendo, né? E aí a gente deixa cair pelo caminho. Deixa cair pelo caminho. E vamos embora. É o cartão de visita para dizer assim, você aqui não sabe nada. Você não sabe nem correr. Um ou outro chega lá ainda inteiro, né? Mas você não sabe nada, então você precisa aprender. Mas é interessante quando você vai para a formatura desse cara. É impressionante que tu vê esse cara chegou aqui todo mondrongo, pô, esse cara chegou aqui todo esquisito, todo desenquadrado, desalinhado, né? Sem cobertura, todo ferrado. Mas agora é uma outra pessoa, o cara sabe tudo, o cara conhece até os toques da corneta. Ele sabe pegar o fuzil dele e fazer vários movimentos com o fuzil. Deixa a plateia ali, inclusive, impactada. Dizer, cara, meu filho aprendeu tanta coisa. A menina diz, meu namorado tá lindo ali com aquela farda. Faz tudo. Mas chegou outro dia um cara todo desinvestado, né? Todo atrapalhado, mondrongo, era mondrongo. E é todo mondrongo. Chegou, mas meses depois ali, ele vai jurar a bandeira, é outra pessoa, assim, no que diz respeito à vida militar. Mas para pensar que esse cara incorpora e não tem o mesmo objetivo do cara que está dando treinamento para ele. Para pensar. Porque existe uma equipe que vai treiná-lo. Mas se essa equipe que está treinando o cara tem um alvo para ele, sabe para onde quer levar o cara, sabe, ele sabe onde vai levar, porque eles também foram treinados naquilo. E você simplesmente não quer ir, ou está pensando em outra coisa, e você não chega lá. E com Deus não é diferente. Deus ama você profundamente como você é, mas Ele vai dizer assim para você, eu vou mudar você todo, cara. Você não será a mesma pessoa. E claro, que se você não tiver os mesmos objetivos, mesmo propósito, amém? Tu vai voltar a ter aqueles problemas velhos. Você vai voltar aos problemas antigos ali, porque você não tem o mesmo propósito. Amém ou não? Quando nós cremos de verdade, aceitamos, entendemos que o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, que a gente fala às vezes em frase, Deus quer ter uma família de muitos filhos, conforme a imagem de Jesus, para o louvor da sua glória. Virou frase, virou um jargão, quase gospel. Mas parece que você pega a frase e você não capta a frase inteira. Vamos lá tentar olhar essa frase melhor. Eu vou pegar aqui o texto mais usado, que é Romanos, né? Que já foi citado aqui. Romanos 8. Olha aqui, Romanos 8. 28 é bem conhecido e parece que Paulo está dizendo algo que todos sabiam. O que todos sabiam? Sabemos que todas as coisas, ele está escrevendo, parece que o povo sabe. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Já começamos nisso aqui. Para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, vai dar certo, já deu certo, não importa a tua realidade, tua experiência, nada. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí ele vai explicar o propósito. Qual é o propósito? Aqueles que Deus de antemão conheceu, que Deus já conheceu você muito antes de você imaginar que Ele te conhece. Ele te deu um destino, Ele predestinou você, Ele te deu um destino. E qual é o destino dele? Predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Você vê, ele tem um plano de moldar você à imagem de Jesus. Ele deu esse destino para você. Ele falou, você, rapaz, você, moça, você, meu filho, minha filha, o teu destino é ser conforme à imagem de Jesus. E olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, ele diz que tudo vai cooperar com esse propósito. Tudo. Por isso que eu falei que se você tiver uma experiênça que desalinha com essa promessa, você pode colocá-la de lado. Porque se você tiver uma experiência que te quebrantou, você está me quebrantando, então isso faz bem. Eu lembro com o Dedê, quando a gente teve um problema muito sério familiar com a nossa filha, Denise, em algum momento ela ficou tão angustiada, tão triste, que ela falou, Franco, sabe que vale a pena criar filhos? E eu falei, filha, nós éramos pais estéreis, não tínhamos filhos,
nos convertemos, pedimos a Deus filhos, Deus nos deu a primeira pessoa que foi nossa filha. Deus não se equivoca. Agora, claro que Deus não quer que nossos filhos caiam, mas Ele usa para nos deixar mais parecidos com Jesus. Não é a nossa filha amada, Débora, que precisa da gente agora. Nós precisamos dela. Nós é que precisamos passar por isso. Tem coisa que nos envergonha, tem coisa que nos entristece, que nossos filhos fazem. Mas nós precisamos disso. Isso vai nos levar mais para Jesus. Isso vai nos deixar mais quebrantado. Vai mostrar que a gente não é esse pai e essa mãe tão bom que a gente pensava. Né? Isso vai deixar a nossa gente murchinho assim, tal. Então isso... E a gente sabe que isso vai cooperar para o nosso bem de algum jeito. Por quê? Porque aquilo estava encaminhando a gente para um quebrantamento. Então, claro que aquilo vinha de Deus. Claro. Mais tarde, a gente poderia dizer, como José disse, não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. O mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Porque Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. Amém ou não? E ele está dizendo então que tudo, exatamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo esse propósito. Porque Ele nos deu um destino, nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. A predestinação aqui lembra muito Efésios 1,5, lembra? Que Ele nos predestinou para Ele. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, Ele nos deu um destino para Ele. Nosso destino é Ele, nosso Pai. Vocês dizem amém ou não? Jesus falou para os discípulos, sede perfeitos, como o Pai de vocês é. Perfeito ali é teleios, é maduro. Seja maduro, como o Pai de vocês é maduro. Seja maduro. Cresçam. Cresçam porque o Pai de vocês quer que vocês cresçam. Tá? Agora preste atenção no que eu vou te falar. Diz que aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Aqui que você extrai a frase, uma família, está aqui, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que se eu sou conformado com Jesus, se você é conformada com Jesus, você é conformado com Jesus, a unidade da igreja vai aparecer. Jesus vai ser o primeiro, porque Deus só tem uma família, diz uma família. Não, vamos falar de, nós temos um Deus só. Diga um Deus. Embora Ele se apresente como Pai, Filho e Espírito Santo, nós sabemos que Ele é um. E sendo Deus um, a igreja não é duas, não é três, não é quatro. Deus não tem várias famílias. Deus tem apenas uma família. Primogênito é o primeiro de uma família. Deus não tem mais do que um primogênito. Meu pai tinha mais do que um primogênito, porque ele tinha duas famílias. Então, com uma família oficial dele, ele tinha um primogênito, e com a outra família que não era oficial, ele tinha outro primogênito. Então, o homem tem vários primogênitos, dependendo de quantas famílias ele tem, quantas mulheres ele tem. Mas Deus não é assim. Deus só tem um único primogênito. Você diz amém ou não? Mas essa unidade, ela não é visível sem qualidade, sem ser conformado à imagem de Jesus. Você vê isso, sabe aonde? No casamento. Quanto mais maduro é o casal, mais unidade eles possuem. Quanto mais imaturo é o casal, mais eles brigam. A imaturidade, a carnalidade divide o casamento. O que produz unidade num casamento é a maturidade. Quanto mais parecido com Jesus. Você consegue pensar em Jesus brigando com Jesus? Vai, tu consegue pensar? Um Cristo brigando com outro Cristo? Querendo espaço, querendo poder. Você consegue pensar? Não tem. Então, quanto mais maduro é o casal, mais unidade eles possuem. Porque eles estão ali querendo se parecer com Jesus, não perderam o alvo ainda. E por isso que é a importância de você manter os olhos fixos no autor e consumador da fé. A nossa corrida não rola, desculpa usar esse termo carioca, não rola a nossa corrida se a gente não estiver olhando para o nosso guia.
essa corrida não é uma corrida de competição. A gente não olha para quem está do lado, se está correndo mais ou menos, ou bem ou errado. Nós olhamos para o nosso guia, Hebreus 12, mirando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Você diz amém ou não? Então, você vê bem Paulo firmando isso. Diz que Deus, ele tem um propósito, e esse propósito é nos conformar com Jesus, para que Jesus seja o primogênito, o único filho, o único de uma só família, entre muitos irmãos. Então Deus nem quer uma família pequena, Deus quer uma família grande, grande. E aí ele vai apontar uma outra coisa, ele vai dizer que esse amor que a gente tem pela igreja, também ele vai se transbordar para os perdidos. A gente também vai amar os perdidos, porque é muitos irmãos. Deus não quer uma família pequenininha, Deus quer uma família grande. Mas tudo isso começa aonde? Começa num alvo que ele me deu. Ele me deu um alvo. Ele falou, é para lá, mira Jesus, vou te conformar com ele, daqui a um tempo tu vai estar mais parecido com ele, e meu alvo é tornar cada vez você mais parecido com ele. E para isso, eu vou fazer com que tudo que aconteça na tua vida concorra para isso. Coopere com isso, com esse moldar tua vida. Eu vou com a forma de Jesus. Eu vou fazer isso. Então se liga, aí você fica ligadinho. Tem uma mensagem também que eu ministrei há muitos anos, depois de visitar algumas pessoas doentes. O título da mensagem, se eu não me engano, é O que Deus está fazendo com a minha vida. Eu acho que é isso o título da mensagem. Está lá no YouTube, deve ter sido um pouco antes da gente mudar para Curitiba. O que Deus está fazendo comigo? Em geral, essa pergunta, ela brota porque a gente não entende bem o propósito eterno. Não entende? Eu conheço um monte de gente que fala, e aqui eu estou aqui pelo menos com 2 pastores ou 3 irmãos aqui que conhecem bem essa frase, uma família de muitos filhos, conforme mais Jesus. Por quê? Porque isso é muito batido. Essa frase acho que brotou lá na Argentina com os irmãos lá, com Baker, com Bicham, aqueles irmãos, e aquilo sempre passou no Brasil todo. Passou entre nós, todo mundo repete isso. Mas eu tenho visto gente falando isso que não entende nada. Só fala, não, família, um monte de filho. Mas como é que tu sabe quem não entende? É só você ver, quando o processo começa de moldar o santo começa, onde é que está Deus? Mas tu passou a vida dizendo que Deus quer ter uma família de muitos filhos, conforme mais Jesus para o louvor. Meu irmão, agora que ele te meteu a mão no vaso para quebrar, para fazer um vaso novo, tu está achando. Então você não entendeu bulufas. Tu só repete igual um papagaio. Para de repetir igual papagaio e encarna o troço. Deus vai te conformar com Jesus. Amém? O ruim é se você desviar da rota. Se você olhar e falar assim, não, isso eu não quero para mim não. E buscar uma fuga para você. Mas se você se entregar a Deus e ao processo de Deus na tua vida, Deus vai fazer. Por isso que eu gostei de citar do livro lá, que Deus ama você como você é fato, mas Ele se recusa a deixar você como você é. O plano dele é se conformar. Você precisa ter discernimento com relação a isso para entender, de fato, os caminhos que Deus leva você para fazer isso. Para ir moldando você. Que você tem aqui a historinha, na verdade um testemunho, mas uma passagem pequena. Quando eu falo historinha, é um pequeno pedaço desse testemunho. Quando a gente conversava e nos consolávamos mutuamente, dizendo, meu amor, nós precisamos disso. Nós precisamos. Somos nós. Porque Deus vai nos deixar diferentes, mais maduros, se tão somente a gente aceitar isso. Vocês diz amém ou não? Vocês diz amém ou não? Então, é uma grande verdade o seguinte, quando você entende que o propósito é esse, que Deus, o Pai, quer nos conformar a nossa vida com a vida de Cristo, caráter, conforme a imagem é caráter. Tem para os mais jovens, tem uma palavra que se encaixa bem para vocês, ícone. Vocês trabalham no computador hoje, tudo é ícone, né? Tudo é ícone. Então, assim, a palavra original também, imagem pode ser
ícone, em grego, ícone. Por que ícone? Porque você hoje nem lê mais os teus aplicativos. Pela logo, pelo ícone que aquela logomarca apresenta, você clica ali, tu fica lendo, tem que já vai até no automático, WhatsApp, tu fica parando, deixa eu ver se isso aqui é o WhatsApp. Você já tem um ícone. Então, o que Deus quer fazer conosco é um ícone de Jesus. Você pode morrer, partir desse mundo, dessa vida, e alguém dizer, é o ícone do futebol, é o ícone da música, é o ícone, mas alguém pode, toda vez que pensar em você, lembrar de Jesus. E dizer assim, esse fulano, essa fulana passou da minha vida, eu vou te falar o que eu penso. Eu só penso em Jesus. E só agradeço a Ele por ter passado a minha vida. Então, é um ícone. Você pode ter qualquer outra imagem, mas um discípulo de Jesus, ele entende que foi criado para ser um ícone de Jesus. Comunicar essa imagem. Você diz amém ou não amém? Amém. E outra coisa também que nós descobrimos é que Deus tem uma resposta para toda guerra espiritual. Toda guerra espiritual. Como assim, Fran? As batalhas que a gente passa também contra o nosso inimigo também pode nos moldar a imagem de Jesus. Por quê? Porque toda situação difícil da nossa vida, o inimigo quer tirar vantagem. A oração do apóstolo, inclusive, é essa. É que Satanás não alcance vantagem nessa situação. Como está se referindo lá, o rapaz que está atribulado em Corinto. Só que o diabo não ganha vantagem, que ele não alcança. Mas toda situação que ele vê uma possibilidade, ele quer atuar. Não é à toa que ele acusa de dia e de noite. Então ele quer ganhar sempre em cima. Mas para ele não ganhar, você tem que receber aquilo ali como uma maneira de Deus estar te moldando e confrontando a tua natureza. Você diz amém ou não? Eu vou terminar aqui dizendo o seguinte para você. Olha bem o que eu vou te falar, tá? Olha bem o que eu vou te falar. Preste bem atenção. Já falei isso aqui, eu acho que em algum momento, assim, muito rapidamente, talvez até conversando com alguém. Mas vou falar para ficar registrado. Olha só. Toda vez que eu vou falar é uma verdade. Você pode crer ou não crer. Mas é a seguinte verdade. Toda vez que Satanás, que o diabo, os seus demônios, toda vez que ele reconhece que o ataque dele contra a sua vida te levou para mais perto de Deus, ele bota a violinha dele no saco e mete o pé. Porque ele não te quer mais perto de Deus. Ele não te quer. Não te quer. Então ele empreende uma luta contra você para te afastar de Deus. Você entende isso ou não? Mas se o que ele está trabalhando te levou para mais juntinho de papai, sou filho de papai, se juntou mais filho de papai, está mais filho de papai do que antes, ele percebe que essas coisas estão te forçando a se apropriar do caráter de Jesus, a ter mais virtudes cristãs. Minha filha, ele vai meter o pé, porque ele não tem nenhum interesse que você fique mais santo. Ele não tem. Ele tem interesse em te derrubar, em te desviar, te esfriar, te encher de medo, te encher de ansiedade. Isso ele tem interesse. Ele tem interesse em matar, roubar, destruir. Mas se ele perceber, se ele der conta que aquilo que ele está, aquela onda de mal que ele promoveu contra a tua vida só te deixa mais pertinho do Senhor, te faz buscar mais, orar mais. Ixi, ele não quer não, dá ré. Eu fico pensando, aí vou terminar mesmo, eu fico pensando na grande frustração do diabo em algumas situações. Primeira, eu sei que eu falo isso, o diabo deve ficar com raiva, mas é assim. Primeiro, quando tu vai na Escritura e vê a história de Jó,
A história de Jó é uma história muito interessante, porque ele vai lá, fala com Deus, parece que ele está desdenhando, né? Ah, o Senhor falou, viste lá meu servo Jó. Mas também, né? Teu servo Jó é um servo fiel, porque tu dá tudo para ele, enche ele de bênção. Ah, mas tira a bênção, dá uma afinada nele para tu ver uma coisa. E tu vê que Satanás sempre pensa que isso funciona. Porque ele falou isso, ele pediu a Deus para peneirar Pedro. Ele queria dar uma moída no apóstolo. Então ele pediu. Tu vê que ele sempre tem essa ideia de que se meter você numa moedinha, ele te pega. E ele, no primeiro momento, simplesmente tirou filhos e bens de um homem. E o homem adorou a Deus. Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aí daqui a pouquinho ele volta lá de novo. Aí o Senhor falou, tá vendo? Não funcionou com Jó não. Aí ele apelou. Falou, não, mas também, né? Filhos. O cara é muito egoísta. Deixa eu tocar nele. Porque, olha, o homem dá qualquer coisa por ele mesmo. E aí fez a aposta maior dele, botou tudo lá no tabuleiro. Deixa eu tocar nele. E aí Deus faz uma coisa que às vezes a gente lê e não compreende. O poder e a autoridade do nosso Deus. Como isso é possível? Ele diz assim, olha, você toca nele, mas a alma dele, a psique dele, preserva. Não mexa aí. Que inimigo você pode estabelecer um limite desse? Pensa no tamanho do teu Deus. Que inimigo você pode dizer, olha, você vai me tocar aqui, 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 mas aqui você não pode tocar. E era só isso, acabou. Só a conversa acabou. E o diabo foi lá e fez exatamente o que Deus autorizou ele a fazer. Moeu Jó, massacrou Jó, e Jó não ficou louco, não ficou pirado, ficou ali, manifestou algumas coisas dele, veio para fora, algumas coisas. O engraçado é que o livro de Jó começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo que havia na terra de Uzo um homem cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, inteiro de coração, temente a Deus e inteiro de coração. Então, quer dizer, ele temia Deus, porque o temor faz isso, né? O temor te preserva, né? O temor te guarda. E ele era inteiro, não era um cara dividido. Ele era íntegro. O capítulo 1, versículo 1, elogia Jó. E Deus está falando que esse cara, eu sei que depois o pessoal quer falar mal de Jó, mas, gente, Jó na geração dele, os teólogos fazem isso. Jó na geração dele, ele era o maior, ele era o principal. Não tinha ninguém mais maduro que Jó nos dias dele. Aí você diz, então por que Deus meteu ele nessa moeda? Porque o propósito de conformar o homem com Jesus é eterno. Não veio da cruz para cá. É eterno. Deus sempre nos quis parecido com Jesus. E Jó não está fora disso, não. Nem Davi, nem Moisés, nenhum desses patriarcas estão fora do plano de Deus de deixá-los mais parecidos com Jesus, gente, por favor. E aí, Deus moeu Jó desse jeito. No final da carreira lá, das tribulações, coisa e tal, Jó é outro cara. Jó diz coisas como, antes eu te conhecia, como nosso amado Ademar cantou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo. Antes eu te conhecia de um jeito, agora eu te conheço de outro jeito. Ó, complicou a vida do diabo, porque o cara que conhecia Deus de um jeito, agora conhece melhor Deus. Aí ele tem uma frase também que é uma verdade absurda, abcega e abmuda. Ele diz assim, ó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te pergunto, como é que termina essa história? O diabo sai derrotado. Derrotado. Depois você vê que várias investidas dele, que ele fez várias, não resultou, como ele fez em Davi, não resultou. E por fim, a grande derrota, a derrota final de Satanás se dá com Jesus. Eu tenho uma ideia, falei com os irmãos rapidamente aqui, minha ideia, meu pensamento sobre a aposta do diabo. Porque como é que um anjo, um querubim, seduz 1/3 dos anjos a segui-lo no céu? Como é que esse cara é capaz de fazer isso? Acho que Ezequiel, que diz, ou Isaías, diz que na multiplicação do seu comércio, que comércio o diabo fazia no céu? O que, que ele vendia lá? Não era manga. Não era... Que comércio que ele fazia lá no céu? Ele tinha algum comércio. Naturalmente, ele trocava alguma coisa por outra coisa. Ele tinha esse poder de troca, de barganha. Ele fez algum comércio lá.
e muito provavelmente seduziu um terço dos anjos, os quais ele arrastou com ele. E Deus deixou tudo isso. Deus permitiu tudo isso aí. Deus simplesmente vai. E ele seduziu e levou os demônios, que viraram demônios depois, os anjos que seguiram ele. Mas ele, por tudo que a gente vê na história de Jesus, aí eu estou falando Sérgio Franco, tá? A Bíblia, Hebreus diz que Jesus, embora sendo filho, aprendeu obediência pelo que sofreu. Talvez ninguém entenda isso, mas obediência pelo que sofreu. Obediência pelo que sofreu. Significa que Jesus nunca obedeceu a ninguém. Ele é Deus. Ele só mandou, deu ordem, mandava para cá, mandava para lá. E tudo era pela palavra do Senhor. Jesus é o Verbo. Então Deus nunca obedeceu a ninguém. Mas uma vez homem tinha que aprender o quê? A obedecer. Até porque amor ao Pai era obedecer. E ele foi obediente até a morte de cruz. Por que Paulo ressaltou isso? Que ele foi obediente até a morte de cruz. Para mim, tem um sentido, qual é? Pensando no diabo e nos anjos, talvez o grande argumento dele com os próprios anjos é um argumento que os homens usam hoje para se rebelar. Mas ele manda, ele é Deus, ele manda. A gente só obedece. Aqui, nosso trabalho é só obedecer. Os caras, ele fica lá no trono mandando, a gente obedece no trono mandando. Então, quando Jesus fez homem, aí, claro que ele tinha que provar para os demônios que Jesus iria desobedecer em algum momento. Em algum momento, Jesus ia recuar da obediência. Então, todo aquele maltrato, aquele flagelo, tudo aquilo que foi promovido e produzido para moer Jesus, o diabo não percebia que aquilo ali ia ser cura para nós. Libertação. Ele não sabia, ele nem sacou isso. Ele estava tão obcecado que ele só pensava em uma coisa: ele vai retroceder. Ele volta. Eu conheço a natureza humana. A natureza humana não aguenta. Ele vai pecar. Em algum momento ele peca. Em algum momento ele desobedece. Em algum momento ele blasfema. Em algum momento ele grita. Em algum momento ele vai fazer. Em algum momento ele vai fazer. E foi chegando o dia da morte de Jesus. É interessante. Eu acho que quem consegue, de alguma forma, replicar isso no cinema é um cara menos crente, é o Mel Gibson, com aquele Paixão de Cristo. Por que o Paixão de Cristo é tão chocante? Porque, ao contrário do que os crentes pensam, que os demônios estavam fazendo festa, festinha, não tem nada disso, não tem festinha, mas tem uma batalha muito violenta, onde o diabo está o tempo inteiro trabalhando para Jesus desistir. E, por fim, ele começa também a inflamar os homens. Se tu é filho de Deus, desce daí, rapaz. Se tu é filho de Deus, desce daí. Tu é filho de Deus? Médico, cura a ti mesmo, médico. Tu curou tanta gente, por que tu não cura a ti mesmo? E começa, então. E os próprios companheiros, vou chamar assim, de cruz, né? Num primeiro momento, blasfemavam contra ele e injuriavam ele. Um se arrependeu, mas o outro seguiu no caminho perverso dele. Um se arrependeu. E esse momento é um momento muito espetacular, irmãos. Porque Jesus está crucificado, Jesus ora pelos carrascos dele. Jesus em nenhum momento, ele vai como uma ovelha muda mesmo, não se ira, não ofende, não blasfema, não amaldiçoa. Ele está ali focado totalmente na missão dele. Totalmente obediente, e obediente até a morte de cruz. Você imagina a aflição do inferno nessa hora. A aflição do inferno de ver uma pessoa obediente, o Deus obediente. E a torcida era grande para ele desobedecer. A torcida ele tem que desobedecer. Em algum momento ele não vai aguentar. Dá fel para ele, dá alguma coisa para ele, que em algum momento, quando a língua dele colar no céu da boca, dá o pior veneno, dá o negócio para aumentar a dor. E os caras só iam potencializando a tortura, maltratando mais ainda, e Jesus ali, manso e humilde de coração. Você consegue imaginar a frustração do inferno? Bem, em algum momento Jesus morre. Diz que ele desce às profundezas. Se humilhou, aquele que se humilhou desceu. E lá ele pregou, diz Pedro, aos espíritos em cadeias. Como assim, filho? Ele precisava descer e dar testemunho para aqueles que desobedeceram. Eles precisavam falar para aqueles que estavam aguardando ele, como Noé, como Moisés,
como os homens da Bíblia que você conhece lá, os heróis da fé, ele precisava dar testemunho para eles e levar cativo, cativeiro, levar com ele, tirar daquela região baixa e levar, mas também precisava falar para aqueles que estavam para sempre ali até o juízo e dizer, olha, o que vocês ouviram se cumpriu. Diz que ele tomou a chave do inferno. Bem, vocês conhecem a história. Jesus, ele se humilhou, mas não se exaltou. A Bíblia não diz que ele se exaltou. A Bíblia diz que o Pai o exaltou sobremaneira. Ele, em nenhum minuto, ele tomou decisão sobre ele mesmo. O Pai é que disse, chega. E aquele que se humilhou, o Pai também o exaltou sobremaneira. E ao nome de Jesus, que esse nome é o sumo, né? Diz que é sumo, é a soma de todos os nomes. É Senhor Jesus Cristo, mas é a soma de todos os nomes. Diz que é o nome de Jesus, se dobra a todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E eu fico pensando agora, assim, com meus botões, aqueles momentos ali tão tremendos da morte de Jesus, tão espetaculares. De verdade, tem tanta riqueza ali naquele momento crucial, que eu fico pensando na frustração, na derrota, verdadeira derrota de Satanás. Mas fala, por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso é obediente, é manso, humilde de coração e obedeceu até a morte. Então eu fico imaginando como é que o inferno ficou. Eu fico imaginando como é que os anjos caídos ficaram. Porque a gente pensa muito em derrota, assim, derrota de espada, de fogo, mas a derrota ali é uma derrota maior do que a gente imagina, gente. É uma derrota da mentira, das trevas, do pai da mentira. Porque quando Jesus chama ele de pai da mentira, Jesus está dizendo que a mentira nasceu nele. Não havia mentira até Satanás cair. A hora que ele caiu, nasceu a primeira filha dele, a primogênita dele, mentira. E ele é craque nesse negócio. Ele é tão mentiroso que ele seduziu 1/3 dos anjos de Deus. De verdade, ele seduziu com mentira. Mas a vitória de Jesus na cruz é uma verdade da verdade, é a vitória da verdade sobre a mentira, da luz sobre as trevas. É uma vitória. Então é uma grande vitória. E aí você pensa assim, como é que esses demônios foram derrotados? Eles foram derrotados interiormente também. Não dá para a gente avaliar e sondar, embora um dia a gente vai julgar os anjos que caíram, disse a Escritura, mas não dá, a gente não tem noção do impacto da cruz no reino espiritual do mal. A gente não tem noção. A gente não tem noção da queda literal, da moral dele, do esvaziamento dessa tropa. E também a gente não tem noção do ódio que esses demônios têm dos homens. A gente não tem noção. Por quê? Porque Jesus se fez homem. Jesus derrotou ele como homem. E dizendo para nós que quando nós entrarmos nele, como Noé entrou na arca com sua família, nós vamos sobrepujar o dilúvio, vamos passar e vamos chegar lá. Inclusive o nosso batismo, talvez você não saiba, mas Pedro diz que ele também é simbolizado pela arca. É como se nós estivéssemos dentro da arca, caiu toda a água sobre nós e nós saímos de um mundo perdido, perverso, corrompido, para uma nova terra. Assim é um pouquinho da nossa história. É um pouquinho. Estou aqui passando rápido. Um pouquinho. Para dizer o que exatamente? O que você quer dizer com isso? Eu comecei dizendo para vocês que o inimigo nosso, ele não vai seguir te batendo se o que ele está fazendo contigo está te levando para Deus. E eu contei 2 histórias que você conhece. A história de Jó, a história de Jesus, para provar o que eu estou dizendo. Se o diabo, olha, eu te falo, se ele tivesse dimensão da derrota dele na cruz, ele teria freado em algum momento. E se ele freou, mas ele freou, teve uma hora que ele ficou angustiado, mas a multidão não freou mais. A carne humana, a carne que ele colocou o veneno dele na pessoa, levou ele a julgamento. O príncipe desse mundo será julgado. Mas por que julgado? Porque a lei diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus morreu sem ter pecado. Foi vencida a morte, foi julgada a morte. E isso eu te garanto, o diabo não contava. Jesus falou assim, quando eu for levantado, a semelhança da serpente
no deserto, cara. O que tem serpente com Jesus? Jesus com serpente. Muita gente lê e não entende, né? Como é que Jesus compara a serpente no deserto? É porque Jesus, quando foi levantado, ele trouxe sobre ele toda maldade humana. Lembra que a gente leu aqui em Gálatas? Ele se revestiu de serpente. Ele pegou todo o nosso pecado, toda a nossa maldição e se revestiu. Eu gosto de usar uma analogia, não sei uma analogia, uma imaginação aqui. É minha cabeça de desenho animado, animação. Eu fico pensando que Jesus foi engolido por uma jiboia. Pensa que o dragão engoliu Jesus na cruz. Toda a natureza humana, todo o pecado humano, toda a queda humana, toda a maldição humana engoliu Jesus. Na cruz engoliu. E a espada traspassou Jesus, junto com a serpente. Mas Jesus ressuscitou e a serpente ficou. Você consegue imaginar isso? Pensa, você que tem cabeça mais imaginativa, pensa numa serpente que engole um homem e você, para matar a serpente, ou para matar o homem, mata a serpente. Mas aí matou a serpente, mata a serpente junto, mata. Mas a serpente é tua de estimação, mas mata ela, eu quero matar o cara que está lá dentro. Mata. Aí mata. Mata ele, mas também mata ela. Só que ele ressuscita e ela fica. Por isso que a palavra diz que a nossa natureza, ela foi crucificada com Jesus. A serpente da natureza humana foi crucificada com Jesus. Então, se o diabo em algum momento tentou frear, é possível. A carne não deixou ele frear. E a carne levou. A carne que ele amaldiçoou, um dia levou ele para o julgamento dele próprio. Deus pega o sábio na sua própria sabedoria. Então, se ele tinha planos, o plano sucumbiu aí. Vou contar a historinha de novo. Imagina que o diabo criou um dragão de estimação e um dia esse dragão engoliu o Filho de Deus numa perseguição. Mas ele não quer matar o dragão, ele quer matar o Filho de Deus. E ele tem que passar uma lança, uma espada, porque se o dragão engoliu Jesus, a espada tem que cortar o dragão. Ele disse que era a semelhança da serpente, ele ia ser levantado semelhante à serpente. A serpente do deserto. Ela era levantada porque as pessoas que eram picadas de cobra olhavam para a serpente e eram curadas. O cara picado de cobra no deserto, olha para a serpente e é curado. Quando a gente olha na cruz, a nossa natureza crucificada, nós nos convertemos. Foi na cruz onde um dia eu vi o quê? Castigados em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos... Então, nós vimos a nossa natureza, nossos pecados castigados em Jesus. Você olha e diz, não era ele que tinha que estar ali, era eu. Mas você estava lá. Você estava lá. A tua natureza havia envolvido Jesus completamente. Você estava lá. Então foi um golpe fatal. Foi como o C.S. Lewis conta lá no primeiro... É livro, mas também virou filme, né? Nas Crônicas de Nárnia. O leão vai para a mesa de pedra, o leão morre, mas a lei diz que a alma que pecar, essa morrerá. E a prova contundente de que Jesus não pecou foi que ele ressuscitou dos mortos. Amém? E que foi aceito, o sacrifício foi aceito. E depois a gente podia falar outras coisas mais, mas eu acho que o tempo já deu, acho que eu falei demais agora nessa sessão de 20 minutos. Foi embora. Deus sabe todas as coisas, né? Amém ou não? Deus sabe tudo. Bem, vamos orar, amados. Em nome de Jesus, comidinha já está ali também, comidinha aposta. Comidinha aposta. Eu vou tomar emprestado aqui o título do livro do Max Lucado para reforçar dentro de cada um de nós a importância da gente ser semelhante a Jesus. Amém ou não? Esse é o destaque de hoje. A gente está na reta final, hoje é segunda-feira e eu creio que o último tempo nosso será na sexta. Pode ser que um dia desse não tenha reunião de manhã, mas o último tempo nosso é sexta-feira. Então, se der para tocar alguma coisa mais lá, se tiver mais uma carga, eu vou. Mas estou querendo que a gente já está finalizando esse tema. Amém? Papai, te damos graças em nome de Jesus. Pai, primeiro porque nós não éramos parte de nenhum plano, mas por causa de Jesus, tu nos incluíste no teu propósito eterno, Senhor.
E nós confessamos, Pai, que muitas vezes não compreendemos a profundidade dessa verdade, ou seja, o quão profundo e maravilhoso é ser parecido com Jesus. Em vários momentos nós evitamos as coisas que podem nos conformar com Jesus. Às vezes a gente até foge, Senhor. Foge do fogo, foge, Senhor, do quebrantamento, foge. Mas, Senhor, hoje é um dia muito bom para Tu nos reanimar a fé e nos fazer mais uma vez apegados à Tua palavra, Senhor. Pai, hoje é um dia bom também para a gente rever, Senhor, experiências que de verdade não são a Tua realidade. Mas, por outro lado, é um dia maravilhoso também para a gente entender que várias coisas que aconteceram conosco cooperaram, na verdade, para o nosso bem. Para a gente ser mais semelhante a Jesus, Pai. Pai, reacende em nós essa convicção, Pai. Ilumina os olhos do nosso coração, para a gente ver, compreender, Te conhecer. E, Pai, e também queremos fazer um outro pedido, Pai. Que o nosso inimigo, o que é Teu inimigo, na verdade, Pai, que ele não alcance nenhuma vantagem sobre nós, Senhor. E que nenhuma obra dele nos afaste de Ti, Senhor. Que pelo contrário, Senhor, se ele se levantar contra nós, que a onda dele só nos leve mais para junto do Teu coração, Pai. Nos faça mais humildes, mais mansos, mais parecidos com Jesus, Pai. Para que ele de verdade, ele se veja completamente derrotado, frustrado em toda e qualquer intenção e tentativa contra nós, Senhor. Rogo, Pai, não apenas por esses irmãos que estão aqui, mas pela Tua igreja, Pai. E por cada família aqui representada, Pai. Por cada cidade aqui representada, Pai. Pai, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Pai. Livra-nos de toda a ação do inferno, Senhor. Em nome de Jesus, entra com a Tua operação nesse tempo, Senhor. Na nossa casa, na nossa família, Senhor, e vai desmontando toda a arma forjada contra nós e contra os nossos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Desmonta toda a intenção do inferno, Pai. No nome de Jesus. E nós, quanto a nós, queremos nos consagrar a Ti, mais e mais, nos entregar a Ti, até também para sermos modelos e para a gente poder amar de verdade as pessoas que Tu tens colocado no nosso círculo, Pai.